Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. a porta aberta é você, Mas a fechada é você. é tudo sobre você. Eu também vou subir Mais perto do monte, mais perto da face, espanto o peso da glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender Que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá Até te encontrar, Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá. Até te encontrar, Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto Da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Aleluia. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. a porta aberta é você, Mas a fechada é você, é
nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Se coloque de pé toda a igreja. Amém. Você que está aí sobre o seu lar, pegue seu familiar e seus filhos, sua esposa, e vamos orar nesse momento pela família, amém? Glória a Deus, aleluia. Santíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero interceder em nome de Jesus por toda a família da membresia dessa casa de oração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti e bem sabemos que sem Ti nós não somos nada, Senhor. O que seria de nós sem Ti, ó Deus? Papai, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua presença sobre os nossos lares, abençoando a cada matrimônio, abençoando todos em nome de Jesus, desde os filhos, desde a esposa, desde o marido. Senhor, nós precisamos de Ti, ó Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, com a Tua presença maravilhosa, trazendo a paz sobre os lares, Senhor. Pois nós vemos, né, meu Pai, eu não gosto nem de assistir televisão, porque nós temos visto, meu Pai, em nome de Jesus, pai matando filho, filho matando pai, filhos desrespeitando o pai e a mãe. Senhor, misericórdia, Deus. Nós, meu Pai, Te pedimos aqui nessa noite que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Sabedoria para nos dar, meu Pai, com nossas crianças, com nossos filhos, adolescentes. Pois o mundo que está aí fora, meu Pai, tem ensinado coisas, meu Deus, que só Jesus pode ter misericórdia da vida dos nossos filhos, da vida dos nossos jovens, Senhor, que muitos jovens estão saindo aí para as ruas, para o mercado de trabalho. Senhor, nós não podemos segurar a vida dos nossos filhos debaixo das nossas asas, ó Pai. Mas, meu Pai, eu tenho certeza que cada pai que aqui está presente nessa noite, quanto os pais que estão, em nome de Jesus, assistindo, meu Pai, em nome de Jesus, esse momento de oração, Pai, eu tenho certeza que nós temos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, levado a vida dos nossos filhos através da Tua palavra, Senhor. Nós temos ensinado, meu Pai, vai deles, meu Pai, em nome de Jesus, o que eles vão fazer depois, mas nós temos ensinado o caminho, a verdade, a vida, Senhor. Papai, em nome de Jesus, vai suprindo as necessidades sobre os lares, vai abrindo portas onde não há portas, meu Pai, em nome de Jesus. Vai, meu Pai, em nome de Jesus, ouvindo a oração daqueles filhos, meu Pai, que em nome de Jesus tem Te pedido a cura, tem Te pedido um milagre, tem Te pedido em nome de Senhor Jesus, meu Pai, descendo as lágrimas nos olhos, ó Deus, Te pedindo manifestar da Tua glória, ó Pai. Pais, mães que estão aqui, ó Deus, que estão, em nome de Jesus, diariamente chorando, meu Pai, pedindo a favor dos seus filhos. Oh Deus, nós precisamos de Ti, e bem sabemos que sem Ti nós não somos nada. Então, em nome de Jesus, eu creio na oração do justo, Pai. Eu creio que o Senhor está ouvindo a oração do Teu povo, o Senhor está ouvindo a oração da Tua igreja, que clama pela família, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que quando contigo nós falamos, o Senhor nos ouve. E quando a Ti nós clamamos, ó Pai, de joelho no chão, o Senhor nos honra. Então, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no manifestar da Tua presença sobre todos os lares, porque em nome de Jesus, como diz na Tua palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Poder se acomodar toda a igreja. Aleluias.
seja o teu santo nome, Senhor. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo Ele pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, ó Pai? Obrigado pelo teu amor, Senhor. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Canta comigo. Oh, impressionante. infinito e Pastor. ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Aleluia. Não posso Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. se entregou. Oh, impressionante. Infinito, Aleluia. ousado amor. Cante mais uma vez, aleluia. Adore ao Senhor, vamos lá. Oh, aleluia. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não é um amor como esse. Oh, que deixa É capaz de deixar os 99 só para ir de encontro à tua vida, aleluia. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, Aleluia. ousado amor de Deus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz seja da parte de nosso Senhor Jesus Cristo para com todos, amém? Que bom tê-los e vê-los aqui conosco na noite de hoje. Aos que estão acompanhando pelo Facebook, estamos tendo aí um pequeno probleminha, né, pastor Silvio, para poder transmitir com a mesma qualidade e excelência pelo YouTube. As duas plataformas ao mesmo tempo não está sendo possível. Se você puder, quem está acompanhando aí pelo Facebook, compartilhar, avisar um parente, um amigo. Aliás, eu acredito que você pode ser até usado por Deus para evangelizar neste exato momento, fazendo com que as pessoas que fazem parte do seu hall de amizade, do Facebook, pelo menos do Facebook, possam acessar, possam contemplar, assistir em tempo real esse culto que estamos dedicando ao bendito Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Gostaria de pedir para que os pais que estão aqui se colocassem de pé com seus filhos. E você que está acompanhando pelo Facebook, se puder aí pegar seu bebê, seu filho, seu neném. Eu quero orar pelos kids aqui da nossa igreja, por todas as crianças deste nosso país, por todas as crianças que estão acompanhando agora este culto. Se você puder abraçá-lo, faça isso, impor as mãos sobre ele e desejar sobre seu filho, sobre a sua filha, que uma cachoeira de bênçãos recaiam sobre a vida de cada um deles. Faça isso. Pai, em nome de Jesus, que honra o Senhor na noite de hoje nos concede mais uma vez de poder dedicar esse culto a Ti. Tudo que iremos fazer aqui é para chamar a Tua atenção mesmo. E nós acreditamos, ó Deus, que não há instrumento mais poderoso de chamar a Tua atenção do que a oração feita com fé. A oração da fé, ela pode causar grandes efeitos. E o desejo do nosso coração, em oração, é apresentar perante o Teu trono cada uma dessas crianças que aqui estão, e todas as que estão acompanhando pela transmissão, bem aconchegadas junto de seus pais. Por elas, ó Deus, eu como ministro do Teu Evangelho, uno a minha fé com cada mãe, com cada pai que aqui está, desejando que Tuas mãos as sustente, as guarde, as livre de toda cilada do maligno, de toda aparência do mal. Dê a nossas crianças, a todas estas crianças, principalmente as que estão acompanhando, meu Deus, por esta transmissão e que ainda não foram consagradas no Teu altar, que ainda não Te conhecem, principalmente por elas eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, as proteja, as livre de toda aparência do mal. Que no futuro bem próximo, essas crianças possam ocupar sim, cada um dos nossos assentos, assumir o microfone e dar continuidade à causa do Evangelho de Jesus, até que o Rei dos Reis volte para buscar a sua noiva. Enquanto este dia tão aguardado pela Tua igreja não chega, nós cremos que estas crianças, pelas quais oramos na noite de hoje, hão de dar continuidade, continuarão carregando a causa de Cristo e influenciando o mundo, meu Deus. Claro que muitos de nós, pais, desejamos que no futuro bem próximo, independente dos status, dos diplomas, nós queremos sim que nossas crianças sejam referenciais de homens e mulheres íntegros, idôneos, conservadores nos seus pensamentos, nos valores que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Por isso abençoe a vida dos pais, não deixando faltar nada. Supra, meu Deus, em nome de Jesus, as necessidades de cada pai, de cada mãe, principalmente aquelas mães que carregam sobre os seus ombros a responsabilidade de ser a provedora, de fazer tanto o papel da maternal como paternal. Honre-as, prospere-as de maneira rica e poderosa. Eu entrego no Teu altar certo da Tua bênção sobre cada uma dessas crianças que aqui estão e de cada uma que estão acompanhando pelas redes sociais. Em nome de Jesus, amém.
Pode aplaudir bem forte a Jesus, Ele é bom. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos os senhores e senhoras que estão aqui. Nós temos voltado com o culto presencial e procurando seguir aí as regras estabelecidas pela vigilância sanitária do município aqui da cidade de Taboão da Serra, e fico feliz de ver que hoje, na noite de hoje, a gente tem aqui um número um pouco maior do que tivemos no último domingo. Ainda existem fitas zebradas e os irmãos aqui estão podendo perceber. É sinal de que ainda há possibilidade de que você que está acompanhando pelo Facebook possa vir participar. Eu vou fazer um desabafo breve, batendo um papo com uma irmã na última quinta-feira. Ela disse para mim assim, ela trabalha com cabelo, manicure, mas tem um nome específico, né? Estética, na área da estética. E ela comentou comigo, já vamos aí caminhando para o quinto mês, se eu não me engano, de isolamento social. E ela comentando comigo na última quinta-feira que chegou um momento em que ela disse, e detalhe, preciso abrir um parênteses aqui, ela, a risco, seguiu as recomendações dadas pelo último ministro da Saúde, o Mandetta, que era para todo mundo ficar intocado dentro de casa. E ela comentando comigo na última quinta-feira que chegou um momento que ela estava extremamente apavorada com toda essa repercussão, a maneira como a mídia estava, comentando como era a evolução, o contágio desse vírus. E ela assim, amedrontada, ela disse-me aqui, chegou uma hora que eu disse, a minha necessidade vai ter que superar o medo. A minha necessidade vai ter que superar o medo. Preciso trabalhar, preciso trazer o sustento para minha casa. Por mais medrosa que eu esteja, a minha necessidade fala mais alto. E ela disse, pastor, e eu falei, Jesus, vai na minha frente. Eu vou trabalhar. Marcando horas com os clientes, para tratar de cabelo, beleza, essas coisas todas. E voltou a trabalhar. Graças ao bom Deus, até quinta-feira, segundo ela, não apresentou nenhum tipo de sintoma que caracteriza a Covid-19. Nem ela e nem seu esposo. E aí eu olhei para ela e disse assim, interessante o seu testemunho. Então quer dizer que o medo não foi mais forte do que a necessidade. Eu vou repetir. O medo de se contagiar, de se contaminar, de ser vítima também dessa pandemia, desse vírus, esse medo não teve mais força do que a necessidade. A necessidade triunfou sobre o medo, é isso? Ela é, pastor. Falei, que legal, mano. Queria que muitos cristãos, inclusive você que está acompanhando pelo Facebook, pensasse comigo nessa frase, que me chamou muita atenção. A gente tem visto centenas de milhares de pessoas em fila de banco. Ou eu estou mentindo, ou só eu que estou vendo isso. Casas lotéricas lotadas. Eu estive no shopping Taboão, para ir no meu supermercado Carrefour. Ontem, um absurdo para entrar. A fila era gigante para entrar. Porque eles fazem o procedimento de medir temperatura. E aí muitos querem limpar a alça do carrinho. Então tem todo um procedimento para entrar. Depois tem o procedimento para adquirir. Agora, até um tempo atrás aqui no shopping Carrefour, tinha até quantidade, a quantidade que você poderia consumir. Por exemplo, você não pode comprar mais de 5 unidades de pote de manteiga. Tinha várias regrinhas a ser seguida. Aí quando você vai com o seu carrinho,
com 4, 5 unidades, tem lá os caixas até 10 unidades. E na fila do caixa para 10 unidades, tem lá uma fita estabelecendo o distanciamento, que você precisa se submeter para poder ser atendido. Eu fiquei pensando, assim, na fila para entrar no Carrefour daqui do shopping em Taboão, ela era gigantesca, mas o que me surpreendeu não foi a fila, foi a quantidade de pessoas transitando. Eu fiquei assim, honestamente, perplexo. Eu fiquei perplexo. É como se absolutamente nada estivesse acontecendo e que as pessoas só adotaram o uso da máscara. Não mudou absolutamente nada. E eu fiquei pensando na fila do caixa de 10 unidades, porque eu fui comprar só 5, 6 unidades, para fazer um... Agradeço até a pastora Luciana, que não pôde estar conosco aqui, ela fez aquele pastel enroladinho, sabe? Comprar massa de pastel, joga lá presunto, queijo, joga um monte de treco lá, joga no forno e pronto, depois come. Obrigado, pastora, Deus abençoe. E eu estava lá na fila e eu fiquei pensando no culto de domingo, eu fiquei pensando, não só no culto de domingo, mas eu pensei na fala dessa irmã. A necessidade triunfou sobre o medo. Vocês que estão aqui, eu louvo a Deus pela sua vida. E você também que está me acompanhando pelo Facebook, eu também louvo a Deus pela tua vida. Mas pensa comigo, você já parou para se auto-questionar? Você já parou para dizer assim, a sua alma, verdadeiramente, a tua alma tem sede, tem necessidade de estar nos átrios? Como diz o salmista no Salmo 133, ó quão bom e quão agradável é ver a irmandade coesa, ver os irmãos, ó quão bom. Será que você tem mesmo? Porque se for para passar horas numa fila de banco, você passa. Para fazer compra, você passa. Mas quando é igreja, perceba como nós estamos nos comportando. Eu estou falando numa perspectiva geral. Olha como nós estamos nos comportando. A igreja não dá. Para o banco dá, para o supermercado dá, para tantas coisas. Eu passei em frente a um mini hospital, esses negócios de consultório médico, lotado no consultório, aqui numa avenida principal da nossa cidade. Eu passei em frente, um carro parou na minha frente, do nada parece que uma voz disse, olha para a tua direita. Quando eu olhei, eu vi lá, os assentos tinham até a fitinha zebrada, mas tinha gente lá de fora. Acho que para fazer ou passar por uma consulta. E eu fiquei olhando e falei, poxa, quando é uma necessidade, eu estou com uma dor, não interessa, se a pessoa tiver com uma dor e ela estiver aqui no hospital para ver aquela dor, ou do que se trata aquela dor, muitas das vezes não, a necessidade vai triunfar sobre o medo. Eu estou com medo de ir no hospital, mas eu não aguento essa dor. Não estou suportando esse incômodo no meu corpo, no meu dente, na minha cabeça, no meu abdômen. Eu estou com medo, mas eu vou. Porque a necessidade triunfa sobre o medo. Então fica aqui o recado para você que não pôde estar conosco hoje, que está com medo também. Tenta detectar como é que está a tua alma. Até que ponto ela realmente anseia, deseja, anela estar junto dessa fonte. Porque para vocês que estão aqui, eu pergunto, é bom ou não é bom estar na casa de Deus? E nós estamos tomando ou não as medidas mínimas estabelecidas pela Secretaria de Saúde da nossa cidade? Sim ou não? Então vem, você que está me assistindo, vem. Entre em contato na nossa linha de transmissão. Nós estamos seguindo as regras. Eu quero muito, muito mesmo que você aguerridamente, corajosamente, faça como todos os que estão aqui. E não sei se você está conseguindo perceber, os que estão aqui também, mas eu sou obrigado a admitir que a necessidade, ela é muito mais forte do que o medo. Eu tenho que reconhecer. E eu sei que a sua, que a minha, que a nossa alma tem sede, tem fome de Deus. Pastor, mas eu posso buscar a Deus? Eu sei que você pode buscar a Deus em casa. Você não precisa manter ou suscitar esse discurso. Então para que? Mas se for para manter um discurso como esse, para que a eclésia? Para que a igreja então? O templo? Não a igreja você e eu, porque nós somos a igreja de Cristo. Mas para que então o templo? O tabernáculo? Para quê? Para nada? Pense com bastante carinho. Amém, amados? Posso ouvir um amém? O pastor não pode fazer desabafo?
Pastor é um extraterrestre, né? Pastor é um ET. O pastor não pode desabafar. O pastor não pode ficar triste. O pastor não pode chorar. É isso? Pega nas tuas mãos a Bíblia Sagrada. Só uma referência para a gente abençoar o reino de Deus e já partir para a mensagem. Eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração e entregar para o seu coração. 1 de Timóteo capítulo 6. Nós estamos fazendo uso aqui do projetor? Obrigado, pastor Silvio. Obrigado, irmão Rodolfo. E até o William está aí agora dando um suporte, né, William? Ajudando a gente. O William não, meu. É o Gustavo. Perdão, mas ele gostou de ser chamado de William. Ele gostou. A cara dele, ele gostou. Chamei o filho pelo nome do pai e ele gostou. 1 de Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 7, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. A igreja pode repetir comigo, bem alto e bom som. Eu falo e na sequência você repete. Vamos lá? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Provavelmente o Rodolfo vai colocar aí os dados para quem está acompanhando pelo Facebook, da conta da Igreja do Bom Samaritano, para que você possa fazer sua doação. Na última sexta-feira eu mandei uma mensagem, última quinta-feira eu mandei uma mensagem na nossa linha de transmissão, fazendo um apelo para que você que pudesse ajudar naquela ocasião, com uma importância de R$120, fizesse isso. Nós não comercializamos fé, você sabe disso. Nós não fazemos leilão de oferta. As contribuições são voluntárias, segundo o que Deus move, excita o seu coração. Quando o pastor faz um apelo especificando um valor, é porque tem uma finalidade. E eu vou, mais uma vez, fazer aqui um pequeno desabafo. Eu sei que na condição de pastor eu estou sob júdice o tempo todo. Eu sei disso. O teu olhar, o olhar de quem está acompanhando pelas redes sociais, demonstra isso. Qual é a intenção desse cara? Será que ele é ladrão? Será que é mais um oportunista? Eu entendo isso. Infelizmente, muitos pastores dão um péssimo testemunho com relação a esse tema que é tão importante em favor da causa de Cristo. Mas eu gostaria de trazer à memória de toda a igreja do Bom Samaritano, dos frequentadores, dos que acompanham pelas redes sociais e que se simpatizam, que se identificam, que uma árvore se conhece pelos seus frutos. É de suma importância que quando você ouvir um pastor trazer reflexões do coração de Cristo, daquilo que está na mente de Jesus, é de suma importância que você perceba o conteúdo, o teor. E quando eu falo de conteúdo, eu não estou falando de dados físicos, químicos, geológicos, biográficos, não é nada disso. Eu estou falando de simplicidade, porque relação com Deus, reino de Deus é simples. Jesus era simples. O pastor Eduardo não está aqui para inventar a roda, mas eu quero fazer esse apelo para você. Por favor, ame o reino. Você que está me acompanhando pelo Facebook, que está em casa, ajude-nos, ajude-nos. E é óbvio que Deus te conhece. Pastor, eu não tenho condições na noite de hoje de ajudar a obra de Deus. Deus sabe ou não, igreja? É claro que sabe. Pastor, eu posso ajudar, mas é tanta decepção. É mais fácil, pastor, eu ajudar uma pessoa fazendo aqueles vídeos no Instagram, no Facebook, na beira da favela, pregando e dizendo o reino de Deus, etc., do que eu ajudar uma igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que se compadecem, se sensibilizam com esse tipo de ação, esse tipo de evangelismo, eu sei, por causa dos desapontamentos, decepções vividas, mas a Bíblia fala que aquele que tem o Espírito de Deus discerne as coisas que são do Espírito. E não se esqueça,
árvore se conhece por frutos. Nós completamos há 3 domingos atrás 6 anos. Estamos engatinhando, somos neném ainda. Mas não houve um único culto em que desse altar você ouviu da boca do pastor Eduardo ou de qualquer pregador que subiu aqui que o Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, propõe barganhas com milagres. Em 6 anos aqui você não ouviu. Em 6 anos que muitos que estão aqui, que são membros e que vêm frequentando, provavelmente quando você saiu da sua casa para vir assistir o culto, você não saiu da sua casa dizendo: Deus vai usar o pastor Eduardo, ou vai usar quem estiver no altar, para mudar minha história financeira, para mudar minha história material. Eu vou sair da igreja com uma mensagem que me capacitará a ser próspero, rico. Não que o pastor Eduardo não acredite, eu acredito. Em Ageu capítulo 2, versículo 9, o meu Deus é o dono do ouro e o dono da... Eu acredito, mas existe uma lista de sonhos, de ideias, anseios revelado por Jesus à humanidade. E nesta lista, o que encabeça lá? Alguém se lembra do texto de Mateus 6, 33? É um clássico. O reino. Na lista, no topo, é o reino. E quando alguns dos discípulos de Jesus indagaram a respeito de quem sentaria, ou melhor, a mãe dos filhos de Zebedeu teve uma oportunidade de ficar face a face com Jesus, e ela intercedeu pelos filhos, pedindo para que Jesus, quando se assentasse no seu trono de glória, separasse 2 assentos para os seus filhos. Jesus olhou para ela e falou assim: vai mulher, o meu reino não é daqui. O meu reino não é político. O meu reino não é terreno. Ela achava que Jesus iria derrubar o trono de César, arregimentar uma multidão, porque tinha uma multidão seguindo. Os 12 que o seguiam deveriam ser, na mente da mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela devia pensar que os 12 iriam encabeçar, se assentar em tronos, e seriam uma espécie de general, ou generais. E Jesus disse para ela: meu reino não é daqui. Eu quero falar do céu, não da terra. Alguém aqui na noite de hoje está a fim de ouvir coisas do céu? Diga amém. Amém. Se coloque de pé. Você que está acompanhando pelo Facebook, no término do culto, se puder, ajude-nos. Esta humilde casa de oração precisa da sua ajuda. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada mulher e homem nesta hora, inclusive aqueles que não podem ajudar a tua obra. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história do nosso país, da humanidade, por conta dessa pandemia que levou muitas pessoas a perder emprego, ter reduções salariais. Mas o Senhor, na sua eterna e infinita misericórdia, tem se manifestado, tem se revelado como sempre foi, um Deus misericordioso que não desampara os seus. Por isso, receba como um perfume e cheiro suave cada semente que cada mulher e homem na noite de hoje se dispõe a colaborar na tua casa. Aqueles que não puderam ajudar, sejam também poderosamente abençoados, em nome de Jesus. Que durante essa semana, que eles vivenciem sinais lindos dos céus, e que eles possam sim atribuir como consequência de uma semeadura, porque tudo que o homem planta, sua palavra mesmo assegura, dizendo que ele colhe. Eu consagro para uso exclusivo da tua igreja, da causa de Cristo, cada oferta, cada santo dízimo, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Com alegria. me traz a chance de descer um pouco mais. Das palmas, igreja. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti.
fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos aplaudir bem forte Jesus, igreja. Obrigado, Deus. Abençoe ricamente cada um dos teus filhos e filhas. Amém. Abra a tua Bíblia por gentileza. Quem aqui quer ouvir Deus falando ao coração, diga amém. De uma maneira simples, de uma maneira pragmática. Quem quer ouvir uma voz assim que venha direto assim para o teu coração e que você perceba que Deus falou ao meu coração? Pastor, mas só falar? Gostaria que Deus, na noite de hoje, fosse um pouco mais além do que palavras. Gostaria que Deus, além das palavras que Ele tem na noite de hoje para falar, gostaria que situações, quadros circunstanciais, emoções e sentimentos que estão como um Twitter, um furacão no peito, agitadíssimos, pudessem ser acalmados, quando muito aniquilado, pastor, porque a voz de Deus é muito boa de se ouvir, mas eu gostaria que na noite de hoje Deus fosse um pouquinho mais além do que com a sua gloriosa voz. Lembre-se que no livro de Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 1 em diante, a Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia, ela não tinha uma forma definida, o Espírito de Deus pairava sobre a face do grande abismo. E Deus disse, perceba que antes da terra começar a adquirir forma e ser ocupada por tudo que Deus decidiu fazer, antes dos animais, da separação, das divisões, das estrelas, que representaria dia e noite, antes de tudo isso, antes da materialização dos fatos, do que iria gerar conteúdo dentro do planeta Terra, antes, primeiro veio uma voz. Não sei se você está conseguindo perceber. Eu entendo que a voz de Deus é uma delícia ouvir. É verdade ou não é? É bom quando você vai num culto e aí você sai com a tua alma, com o teu íntimo, o teu âmago, dizendo: que bom, eu acertei em ter ido assistir um culto, eu acertei em ter tirado um tempo para cantar para Ele, para ouvir a voz dEle, para estar junto dEle, valeu a pena. Mas muitas pessoas se chateiam, se inquietam porque passado alguns minutos, algumas horas, ao chegar em casa, quando se deparam com suas realidades visíveis e palpáveis, é como a parábola que Jesus Cristo contou do bom semeador. Um homem sai com algumas sementes, algumas delas caem em determinados lugares, pedregais, espinhos, boa terra, e a primeira semente, ou as primeiras que caíram no caminho. E quando Jesus traduz, explica o significado dessa parábola, ele vai dizer que aquelas sementes que caíram no caminho, algumas aves, corvos do céu vieram e comeram.
aquelas sementes. E esse é um dos meus maiores temores, sabe? Na condição de pastor, eu admito aqui, eu confesso, hoje eu tirei a noite para fazer algumas confissões, né? É bom a gente confessar. É bom a gente pôr para fora o que a gente está sentindo, sem magoar, sem ferir ninguém. Aliás, é uma tentativa que eu sempre faço. Eu tento, eu sei que muitas das vezes não acerto, mas eu tento abrir meu coração, fazer meus desabafos sem querer causar qualquer tipo de constrangimento. Mas na condição de pastor, para mim é muito triste quando a gente faz um mega do esforço para poder lançar a semente. Não junto ao caminho, ou em meio aos espinhos, ou entre pedras, mas em corações, em terras boas. E o pastor, no meu esforço de querer lançar cada domingo, cada culto, sementes dessa grandeza, dessa envergadura, percebo que elas até causam um impacto. Quantas foram as vezes que no término do culto eu recebi no WhatsApp, principalmente na nossa linha de transmissão, declarações do tipo, abre aspas, pastor, que palavra, pastor, que mensagem, pastor, Deus te usou, fecha aspas. Eu acho isso uma delícia, mas a gente percebe muitas das vezes que isso ficou só naquele domingo. A gente entra em oração todos os domingos a partir da meia-noite, e aí na segunda-feira é como se os corvos roubassem aquela semente. Não vai ser diferente na noite de hoje. Eu vou fazer um mega esforço para semear teu coração. E torna a dizer, primeiro a palavra, depois a materialização, a realização. Primeiro Deus não vai realizar, Deus não vai fazer você apalpar, visualizar, sentir nos lábios o sabor de uma grande vitória, sem antes a palavra fluir primeiro. Primeiro a voz tem que sair, haja luz, aí a luz aparece. A luz não aparece antes da palavra. Primeiro a palavra tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Primeiro tem uma mensagem do coração de Deus para o teu coração, para que depois as palavras possam ir além. Salmo de número 46, nós vamos ler aqui duas referências. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Para quem não trouxe, vai poder acompanhar aqui no projetor. Você que está acompanhando pelo Facebook, provavelmente você vai ter aí as referências no rodapé do seu smartphone, da sua televisão, onde quer que você esteja assistindo ou acompanhando essa mensagem. Nós vamos ler duas referências. A primeira está no Salmo 46, versículo de número 10. E depois nós iremos até o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Salmo de número 46, versículo 10, é um clássico, é um best-seller, né? A maioria dos cristãos, acredito que 99% de todo cristão, de todo crente, já conhece, já ouviu a respeito desse versículo tão gostoso, tão poderoso de se declamar, ouvir, falar. Diz assim o texto: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Aliás, se vocês puderem me ajudar, dar uma força aí, eu vou pregando, que se eu puder ouvir um glória a Deus, glorifica, amém, irmãos? Se puder me dar uma força, você pode olhar para o teu irmão, olhar para a sua irmã, e tipo, você só não pode dar cotovelada. Olha para o seu irmão e dá uma cotovelada nele. Eu vi um pregador aí falando isso, pelo amor de Deus, não é para dar cotovelada no seu irmão não. Mas você pode olhar para o seu irmão e falar, na hora que eu estiver pregando, você pode até falar ô glória, ajuda o pastor aí. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus
que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com grande medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos ter um momento de oração. Pai, que tesouro é a tua palavra, e nós queremos nos alimentar das revelações por detrás de cada letra, de cada vírgula. Senhor, em nome de Jesus, não deixa nenhuma mulher ou homem que está aqui, ou dos que estão acompanhando pelo Facebook, enganados, sem compreensão daquilo que o Senhor quer falar. Eu sei que o Senhor é simples, inclusive em revelar os teus mistérios. Então, fala com cada um dos teus filhos e filhas a noite de hoje, de uma maneira que esta mulher, este homem, conclua com clareza qual é a sua vontade revelada na noite de hoje. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir aí um glória a Jesus bem alto? Você pode dar uma linda salva de palmas para o Rei da Glória, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Receba, Jesus, a nossa adoração. Glória a Deus, glória a Deus. Salmista de número 46, versículo 10. O salmista no capítulo 46, versículo de número 10. Ele propõe dar um conselho muito difícil. Vamos combinar? Que conselho difícil. Que aconselhamento difícil. A fala de Davi no versículo 10 nos é proposta na noite de hoje. É só olhar para a atual situação de cada um. É só cada um olhar para a sua história de vida, do que cada um tem vivido na sua particularidade. E perceba como é difícil a recomendação, o aconselhamento de Davi. Quem é capaz de se aquietar? Quem é que conseguiria tal proeza de acalmar o seu coração? Pense comigo. Final da Champions League. Falta 5 minutos para o jogo acabar. O placar é de 1-0. O treinador do time que está perdendo teria a capacidade de gritar na beira do campo dizendo: calma, aquietem-se, aquietai-vos. Vocês acham que isso seria possível? É possível
aquietais, ficar quietos, estando desempregado? Vendo no mês de janeiro, fevereiro, março, onde as chuvas torrenciais mais se intensificam, alagando inúmeros bairros espalhados por São Paulo, cujas águas vai arrastando tudo, invadindo casas, pondo por terra fogão, micro-ondas, cama. É possível a gente se aquietar diante de um quadro como esse? Quando Davi, no Salmo de número 46, ele propôs para que a gente se aquietasse, para que a manifestação de Deus fosse contemplada. Ele não está falando para que homens e mulheres cruzem os braços e simplesmente deixem as coisas desabarem sobre a sua cabeça. Não foi essa a intenção de Davi, quando ele disse: aquietai-vos, inspirado por Deus. Sua boca foi um instrumento de Deus para dizer ao povo de Israel: aquietai-vos, fiquem calmos, fiquem de braços cruzados e deixe o mundo desabar. Não é essa a intenção. Davi, usado por Deus, queria que o povo de Israel soubesse, o povo que ele administrava, soubesse que mesmo em meio a toda uma luta, toda uma tempestade, e a divergências ou adversidades que eles enfrentavam, Deus jamais deixaria de estar ao lado deles. Mesmo em meio às aflições, às implacáveis perseguições, Deus sempre estaria com eles. Quando nós vamos para o texto do Evangelho de Mateus, nesse episódio tão glorioso, tão épico, a gente percebe, olhando para nós, olhando para a nossa história de vida, que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória, eu e você, nós enfrentamos, em determinados momentos, esses ventos, estas tempestades que os discípulos também enfrentaram. Ventos estes, tempestades estas, arrasadoras. Situações inesperadas, que muitas das vezes ultrapassam a minha, a sua, a nossa capacidade e a nossa força. A vida, ela promove esses tipos de experiência. E não importa, Odaí, não importa se a pessoa é formada numa universidade, ou se ela não teve oportunidades para estudar, concluir o ensino básico, o ensino médio. Não importa se a pessoa ela é rica, ou se ela é pobre, ou se ela é empregada, ou se ela é patrão. Não importa se a pessoa tem potencialidades ou não, se ela é capaz ou não, não importa. Quando um vento contrário, como nós vimos no texto bíblico que os discípulos enfrentaram, quando um vento contrário ele nos atinge, atinge a sua vida, atinge a nossa história, todos esses rótulos, Odaí, cai por terra. Patrão, faculdade, cai por terra. Ele é rico, pode ser rico o que for, se bater um vento contrário, cai por terra todos os rótulos, todo o staff cai por terra. E a pessoa passa a vivenciar na pele uma série de situações que para muitos até acabam se tornando insustentável. E aí a pergunta que não me deixa calar, que não nos deixa calar, é essa:
O que a gente faz para vencer? O que a gente faz para prevalecer diante dessa ventania, dessas tempestades, desses ventos contrários que tem soprado, que tem nos assodado, pelos quais nós estamos vivenciando? O que a gente faz? O que a gente faz para poder sentir na alma a quietude, calmaria? Mas não a calmaria, como eu disse, de ficar de braços cruzados em meio ao mundo desabando sobre a nossa cabeça. Não, é calmaria no sentido existencial. Lembra da fala de Jesus do capítulo 14 do Evangelho de João, dos versículos, se eu não estou equivocado, 21 em diante? Deixo-vos a minha paz. Essa paz que Jesus prometeu deixar para mim, como que eu manifesto ela agora, em meio às enchentes que está levando tudo, ou o pouco que eu conquistei com tanto sacrifício? Como ter essa paz e vivenciar essa paz agora, diante de tudo que você está vivendo, ou estamos vivendo, nas nossas particularidades, nas entranhas da nossa história, cujo só você e Deus bem sabe. Mas ninguém sabe do oculto, dos secretos teus. Como é que a gente prevalece? Esse texto é interessante, porque ele nos sinaliza, ele nos aponta um caminho. E como eu disse na minha introdução, eu vou fazer todo o esforço para semear teu coração. E se você vai deixar as aves levar, é um problema só seu. Eu sinto muito. Eu tenho que te pedir desculpa de antemão. Assim que acabar a mensagem, se você vai optar correr para um celular e vai deixar o celular como um corvo roubar a semente que vai ser plantada, eu sinto muito. Porque o milagre vai acontecer depois que a palavra ecoar. Não vai acontecer antes. Histórias serão transformadas depois que a palavra ecoa. Primeiro haja a luz, aí a luz aparece. Então você precisa fazer uma escolha. Agora, você que está me acompanhando pelo Facebook, decida-se. Eu preciso de paz, eu preciso de calmaria, pastor. O mundo está desabando, eu sei. Eu não imaginava passar pelo que eu estou passando, eu sei. Pastor, eu estou pensando em dar fim na minha vida, eu sei. Eu sei. Pastor, eu estou quase acreditando de que nada vai mudar, eu sei. Eu sei. Pastor, eu estou numa fase de que eu oro, peço, me humilho e tenho a sensação de que o céu está fechado, de que Deus me deu as costas, que não quer papo comigo. Eu sei de tudo isso. Mas eu também sei que por mais que você pense o que você quiser pensar, Deus não vai te punir, não vai te julgar. Deus não espera de você um herói, uma heroína. Quando Deus olha para você, Ele te chama de filhinho, filhinha. Ele sabe que os dias são maus, tenebrosos. Ele tem visto o quanto nós, como humanidade, temos tido atitudes tão cruéis, tão malignas e perversas, que é de se ficar de queixo caído. E mesmo assim Ele não desiste de nos amar. Ele não abre mão e não vai abrir mão nunca. Então a gente percebe nesse texto um caminho, uma sinalização de como lidar com esse real momento, com essa atual fase. Pastor, mas e se o mundo desabar? Jesus não larga da tua mão. Se a casa cair, Ele cai junto com você, mas não te larga. E lembre-se, eu vi alguém cantando aqui no início um louvor que falava sobre o marceneiro. Não era isso? Carpinteiro. O carpinteiro. Eu tenho certeza absoluta que ele tem o poder de reconstruir a tua história se a casa cair. Ele reconstrói a sua história. Vamos ver aqui na Bíblia, neste episódio, o que a gente tem que fazer, ou qual o caminho que a gente pode seguir.
Olha o versículo de número 22, o que diz, preste atenção. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a... Se a gente ler atentamente o versículo de número 22, eu e você vamos detectar, nós vamos perceber que Jesus não está ali no mar da Galileia à toa. No versículo de número 22, Jesus diz, o texto diz que logo em seguida, Jesus ele ordena os seus discípulos para que eles entrassem no... Foi uma ordem. Jesus foi muito específico, o texto é muito claro dizendo que ele dá uma ordem para os seus discípulos entrarem no barco. Antes de qualquer coisa, perceba, não é o caminho que Deus quer mostrar para a gente, a revelação nesse texto, não tem nada a ver com barco, não tem nada a ver com a tempestade que vai acontecer. Não, a primeira coisa está muito clara na fala, na maneira como Jesus se refere aos discípulos. O texto fala que Jesus ordenou, está explícito, é uma ordem, não é um pedido. Vai dos discípulos a capacidade de se submeter ao que Jesus está propondo ou não. Compete agora somente eles, é exclusividade dos discípulos dizer, vou ou não vou, entro no barco ou não entro. Esquece a tempestade, esquece o barco, se atenha para a ordem de Jesus. Ele está dizendo, eu estou dando uma ordem, eu estou mandando você fazer algo, entre no barco. Primeira coisa que você precisa entender, que diante de tudo que nós estamos vivendo, para que haja uma mudança, é a minha, a sua, a nossa capacidade de se submeter ao que Deus estabelece. É a nossa capacidade de ser leal, fiel, obedientes, coisa que muitos não têm sido. Vamos combinar. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um ui? O que mais tem hoje de cristãos, discípulos de Jesus que não obedecem o mestre? Não obedece. Eu não vou ficar aqui entrando em especulações. Ele não ora, não jejua, não dizima, não evangeliza, não visita a viúva. Eu não vou ficar aqui com especulações. Você é bem grandinha, você é bem grandinho, vamos combinar. Não obedece, ouve a voz de Deus o tempo todo, através de rádio, através de mensagens de WhatsApp, Facebook, Instagram. Até concorda, aleluia, de Deus, mas na hora de pôr em prática, na hora de entrar no barco, não entra, simplesmente não entra. Jesus fala, tudo quanto é culto, em várias reuniões, usando um monte de pregador, e você não muda, você simplesmente não muda, não muda. Perceba que na noite de hoje Ele quer mostrar um caminho para a gente. Tudo começa a partir do momento em que você se dispõe a dizer, já não vou viver mais eu abro mão do meu eu vou sucumbir, eu vou tentar matar a minha vontade para que seja feita a vontade dEle, que eu diminua, que Ele possa crescer. Se você perceber isso, e a partir de hoje disser em seu coração, o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu garanto para você, querida, à luz da Bíblia, que Jesus não vai mandar você a comportamentos histéricos. Jesus não vai dar ordem para você a fazer sacrifícios de louco. Jesus não vai dar ordem para que você se torne uma religiosa. Jesus está longe de religião. Jesus não quer saber de religião. Jesus não quer saber de religião. Eu garanto para você que a ordem de Jesus não vai ser no sentido de te tornar uma pessoa alienada, religiosa. Não, Ele não vai fazer isso. Mas existem ordens que Ele eventualmente te dará, proposta que Ele te apresentará, que vão no contrafluxo, no contrapé dos teus pensamentos. Quer um exemplo? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus.
tem uma lista. Jesus vai desenhar o discípulo, o homem, a mulher que vai entrar no céu. Tem um desenho lá, tem um modelo. Dos versículos 38 em diante, Jesus vai dizer mais ou menos assim: na lei de Moisés está escrito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu Jesus, porém digo: ame teu inimigo. Fale bem de quem fala mal de você. Orai por quem vos maldiz. Eu estou propondo isso. Se te derem uma muquetada do lado direito, dá o esquerdo. Se te convidarem para caminhar uma milha, caminha duas. E aí quando você ouve Jesus propondo isso, vai no contrapé. Ah não, pastor, não, eu não vou fazer isso, espera aí. Eu sei que Beltrano fala mal de mim, conspira contra a minha pessoa, tenta me derrubar no ambiente profissional, puxar meu tapete, e eu vou falar bem. Quando alguém vier perguntar de fulana, que eu sei que conspira contra mim, quando alguém vier perguntar de fulana, o senhor quer que eu diga para quem me perguntar: é uma boa pessoa, sendo que eu sei que ela não vale nada? O senhor quer que eu faça isso, pastor? Não, eu não, Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quero transmitir para você a mensagem do seu mestre. Mensagem esta que não vai te tornar religioso e nem alienado, mas que vai forjar em você um caráter existencial, que vai dar sentido para a tua existência como mulher, como homem. Jesus não quer mudança geográfica de nenhum homem, de nenhuma mulher. Hoje eu estou morando aqui, agora comecei a caminhar com Jesus e Jesus mudou a minha vida. Eu morava aqui, agora eu moro acolá. Eu tinha isso, não tinha nada, agora eu tenho tudo. Não, Jesus não quer fazer mudanças geográficas na nossa história ou material. Ele quer fazer mudanças existencial. Mudanças na nossa biografia. E o capítulo 5 de Mateus, ele é lindo porque ele só tem essa proposta: sucumbir o teu instinto para que prevaleça e o amor de Jesus triunfe no lugar da cólera, da ira. Perceba? Entra no barco. Os discípulos foram. Jesus vai falar para você: perdoe. Mas pastor, o que ele me fez? Eu estou mandando. Ah não, então fica difícil. Reconcilia-te. E reconcilia-te depressa. Ah não, pastor, é ele que tem que me ligar, é ela que tem que vir atrás de mim. Eu estou mandando. E eu sei que o que eu estou falando para muitos que estão me ouvindo aqui e quem está me acompanhando no Facebook é uma das coisas mais difíceis de se fazer, porque o teu caráter ainda não foi alcançado pelo amor de Jesus, porque você criou obstáculos, muralhas. Jesus pode vir até aqui, ó, mas daqui em diante não mexe não, Jesus, nem toca. Eu não perdoo, eu não aceito, eu não admito. Entra no barco. Entre no barco. Se você se dispor a ser obediente, a renunciar à tua vontade para fazer a vontade dele. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 21, tem aquela fala linda de Jesus, que ele fala mais ou menos assim: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu vou te pôr sobre o muito, sabe? Porque você foi obediente no pouco. Porque às vezes que eu falei com você e eu te pedi, você não hesitou em me obedecer, e muitas das vezes até obedeceu contrariado, como foi Abraão. O maior sonho de Abraão era ser pai. E quando Deus deu essa satisfação, essa experiência para ele, Deus o visitou no capítulo 22 de Gênesis, dizendo: vai no Moriá, eu quero teu filho. Abraão vai obedecer? É claro, nós conhecemos o episódio. Mas eu pergunto, como é que está o coração interior de Abraão? Ou alguém aqui acredita que Abraão era extraterrestre, que ele era de outro mundo? Abraão sofria muito, mas ele mantinha no seu peito a fé. Ele acreditava que Deus, ao vê-lo matar o próprio filho, Deus tinha o poder de ele acreditava nisso, de ressuscitá-lo. Mas todo esse processo, preparar o altar, amolar o cutelo, como é que um coração de um pai fica?
Você acha que Abraão estava feliz, pastor Silvio, como a gente fica quando Deus prepara, né, aqueles finais de semana gostosos na tua casa, passar uma carne, colocar aquela linguiça na brasa, e a gente fica com um sorrisão, né? Você acha que Abraão estava assim? Vamos assar uma picanha, vamos assar uma fraldinha. Você acha que Abraão estava feliz? Não estava, estava destruído por dentro. Mas ele deixou de lado, ele fez um mega esforço. Na verdade ele não deixou de lado, mas ele teve que naquele momento optar em obedecer ou não ao comando, à ordem de Deus. E ele optou em obedecer. E quando ele obedece, Deus fala: não precisa fazer isso, Abraão. Não precisa. Agora eu sei que verdadeiramente você me ama. Deveras te abençoarei sobre essa terra. Você e a sua descendência serão benditas. Bendito será o fruto do seu ventre, do ventre dos seus filhos, da família dos seus filhos. Aí Deus então delibera uma cachoeira de milagres. Mas ele teve que se dispor a obedecer. Você que está aqui, quem está me acompanhando pelas redes sociais, ou que vai ouvir essa mensagem depois, seria capaz de ouvir a voz de Deus dizendo: eu quero que você pare com isso. Eu quero que você abandone esse tipo de comportamento. Eu quero que você largue isso. Lembre-se que eu não vou ficar com especulações aqui. Não quero criar constrangimento para ninguém que está no culto e nem para quem está me assistindo. Você é muito adulto o suficiente para saber. A sua própria consciência te sinaliza: é aqui que você precisa melhorar. É aqui que você precisa se adequar. É isso aqui que você precisa abandonar. É isso aqui que você tem que parar. A sua própria consciência te sinaliza. E se a sua consciência não te sinalizar, aí tem uma terceira pessoa da Trindade, que ele é especialista em nos mostrar aonde precisamos melhorar como pessoa. Espírito Santo. Voltando para o texto, olha só o que diz o versículo 25 do capítulo 14. Melhor, 24 e 25. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era. Aí o versículo 25 diz que a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre. A quarta vigília da noite. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, foi na quarta. Cada vigília correspondia a 3 horas de duração. Começava às 18 horas, depois vinha a vigília da meia-noite, que era das 9 à meia-noite, a do galinício, da meia-noite às 3, e a da aurora, a vigília da aurora, das 3 da manhã às 6 da manhã. Segundo a Bíblia, Jesus não caminhou em direção aos discípulos na primeira. Primeiro ele mandou entrar e atravessar. Enquanto ele estava se despedindo da multidão, e depois que ele se despediu, ele foi orar. Começou uma chuva, uma tempestade, e Jesus só apareceu por sobre as águas na quarta vigília da noite. 3 vezes 4 são. Então nós vamos colocar aqui no mínimo do mínimo. Quantas horas os 12? Remem, homens, remem. E o bicho pegando. Quantas horas no mínimo esse episódio aconteceu? Mas não foi mais. Porque quando Jesus mandou eles entrar no barco, não estava chovendo. Não tinha começado a tempestade. Jesus ainda estava se despedindo da E você acha que Jesus, ao se despedir da multidão, ele era como esses pastores que querem fama dos dias de hoje? Que muitos nem se despedem do povo. Que quando acaba o culto tem uma porta no altar que ele sai por ela, para nem pegar na mão dos membros. Você acha que Jesus fazia papel de popstar? Queria dar autógrafo? Negativo. Jesus era aquele tipo de homem que ele fazia questão de ouvir as pessoas, de pegar na mão, de dar um afago, um carinho. Vai, Deus abençoe, a gente se vê amanhã. Enquanto isso os discípulos estão indo. Quem está entendendo, diga amém. Foram mais de 12 horas. Remem, homens, remem. E teve gente com toda certeza no barco que disse: o vento é contrário. Você que é especialista, Pedro, nesse mar da Galileia, você é pescador. Tiago, João, vocês são especialistas. É só virar e nem força precisa fazer, porque o vento leva direto para a margem. Para quê? Remar contra, para quê? Ou vocês acham que os 12 eram unânimes no pensamento a respeito de Jesus? Eu cito um para você: Judas Iscariotes não era.
Havia contraditório também dentro do barco. Tinha alguém lá que disse: vamos voltar, nós vamos morrer aqui. Mas a maioria carregava no peito uma promessa. A maioria tinha no peito uma expectativa. Esperava algo. E essa expectativa, essa esperança de encontrar do outro lado, os motivavam a não Você não pode desistir, mesmo passando o que você está passando, meu. A luta que você está passando, que só Deus e você sabe. O que tem acontecido dentro desse seu coração, seus pensamentos, sejam eles quais forem. Quando você olhar para o céu e se lembrar que existe uma cruz vazia. Quando você elevar os teus olhos aos céus e se lembrar que há um assentado no trono, cujo no seu lombro há uma faixa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cujos seus olhos é como duas labaredas, seus cabelos é como a branca lã. Quando você olhar para o céu e se lembrar que Ele está lá olhando para você, você não pode desistir. Continua remando, pastor, mas a casa vai cair amanhã. Mesmo a casa caindo amanhã, reme, vai. Caiu a casa, continue remando. Não é caiu a casa, o mundo desabou, eu não quero saber mais de Jesus, eu não quero saber mais de Deus. Olha o que aconteceu, eu não quero saber. Não, 1000 vezes não. Bom, quanto mais pior a situação ficar, mais você agarra na orla da veste de Jesus e não larga. Não é só para tocar como aquela mulher do fluxo de sangue fez, não. Você que está aqui, você que está me acompanhando, não é para tocar, é para agarrar e não largar. Nem que for para Ele te levar arrastada, mas não larga. Diga comigo toda a igreja: eu não vou desistir, hein? Mais alto: eu não vou desistir. Você que está me acompanhando pelo Facebook, diga aí: eu não vou desistir de Cristo. Na quarta vigília da noite, na quarta, não foi na primeira, na segunda, foi na quarta. Lembre-se que a quarta vigília da noite é conhecida na tradição católica como a vigília da aurora. Ela inicia às 3 horas da manhã e vai até às 6 da manhã. Jesus não chegou às 3 da manhã. Jesus não chegou às 4 horas da manhã. Jesus não chegou às 5 da manhã. Jesus não chegou às 5:30 da manhã andando por sobre as águas em direção aos discípulos. Jesus não chegou às 5:45 da manhã. Sabe que hora Jesus chegou? Eu acredito, faltando 2 minutos para 6, 1 minuto para 6. Pastor, você está ficando louco. Como é que você pode dizer isso? Eu digo isso porque o salmista Davi disse no Salmo 35 que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem quando? 6 da manhã. Quando está amanhecendo, a alegria, o choro, vai, não desiste, o choro a noite inteira remando. E na quarta vigília, pela manhã, Jesus vem andando por sobre as águas, porque não desistiu. Aquilo que era o desespero, aquilo que atormentava os discípulos, aquilo que gerava pânico para os discípulos, Jesus andou por cima, Jesus pisou. Perceba que o que Jesus pode e vai fazer perante as suas lutas é a mesma coisa. Essa situação que te inquieta, que te desespera, Jesus vai andar por cima, vai pisar. Jesus vai pisar. Essa sua tempestade, Jesus vai pisar em cima. Vai andar por cima dessa luta que não te pertence. Não desista. Reme, vai, bora. Continua orando, continua com seus jejuns, continua sendo fiel em meio à escassez. Continua, remem. Aleluia. Só para a gente finalizar, a Bíblia Sagrada fala no capítulo de número 14 de Mateus. Quero que você veja comigo, versículo de número 30 em diante. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo,
clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, dizendo-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram para o barco, o vento, observando aqui a leitura do versículos 22 ao versículo 32, mas especificamente o versículo de número 32, quando o texto diz que quando eles sobem ambos para o barco, Pedro, quando viu junto com seus discípulos a Jesus por volta de 6 horas da manhã caminhando por sobre as águas, achou que era um fantasma. Foi uma gritaria total. Jesus, primeira coisa que ele fala, para vencer o medo, vencer o pânico, porque o pânico, o medo, tem uma capacidade anestésica. O medo, ele pode anestesiar uma pessoa, e aí a pessoa anestesiada, ela fica paralisada. Sabe quando a pessoa está com medo de resolver um problema financeiro, um problema de família? O medo paralisa a pessoa. E aí a coisa, ao invés de ser arrumada, de ser resolvida, vai se agravando porque a pessoa está com medo, fica anestesiada. O medo é uma ferramenta boa, eu entendo isso. O medo faz parte da nossa existência como seres humanos. Por eu ter medo, eu não me arrisco a fazer o que esse homem fez. Eu não me arriscaria. Se eu estivesse num naufrágio em alto mar, eu sei nadar. Alguém sabe nadar aqui? Quem sabe nadar? Mas você se jogaria no alto mar sabendo nadar? Eu não se jogaria por quê? Eu não me atreveria a colocar uma corda de um edifício para o outro e andar por sobre. Eu não me atreveria a subir num penhasco, escalar um penhasco, por causa do medo, ou mexer com uma cobra. O medo nessa hora, ele é um mecanismo próprio da nossa existência, que promove vida, que promove livramento, que promove defesa. Agora, o medo, ele não pode nos tornar covardes. Uma coisa é você ter medo. Medo você pode ter, medo é do ser humano, mas covarde não. A Bíblia Sagrada usa uma série de metáforas para se referir a nós, os discípulos de Jesus. A Bíblia nos chama na fala de Pedro, na sua primeira epístola, ele nos chama de pedras vivas. Marcos, no capítulo 13, na parábola da grande rede, Jesus nos chama de peixes. No Evangelho de João, o apóstolo do amor, somos chamados de ovelhas. Então a Bíblia nos chama, na fala de João, o apóstolo do amor, ou melhor, não de João, mas do anjo que apareceu para João lá na ilha de Pátimos, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. Só que na fala de Paulo a Timóteo, Deus nos chama de soldados. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Timóteo, sofre pois comigo como um soldado. E a um soldado é permitido tudo. Soldado pode ter medo sim, e a maioria, quase que 90%, tem medo de ir para as guerras. Mas uma coisa não é permitida a um soldado. E o que é? E o que é? E o que é? Desertar. Abandonar. Sair do barco. Largar o arado. Já ouviu isso? Soldado que põe a mão no arado e joga fora, não é digno de mim. Não presta para ser meu discípulo. Você pode até ter medo, você pode até estar apavorado com tudo que está acontecendo, mas desistir, desertar, você é um soldado. E é lindo, né? Porque a especialidade, né, do soldado, soldados quando são treinados nos seus exércitos, nas suas respectivas repartições ou instituições, é treinado para a guerra, não é isso? Só que nós sabemos hoje que a ONU, ela tem as chamadas as forças de paz, sim ou não? Que são soldados do exército,
que tem por objetivo promover o quê? Promover o quê? Quando Paulo chama Timóteo de soldado, Paulo não está falando exclusivamente de Timóteo dar a mão para ele e os dois se armar de fuzil 66, calibre 66, e sair fuzilando principados e potestades e fortalezas satânicas. Não é só para isso. Vou repetir. Quando somos chamados, na metáfora usada por Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, de soldado, soldado é preparado para a guerra, soldado é preparado por tudo ou nada mesmo. Mas não só isso, existem os soldados da paz, e esses soldados da paz está implícito também no texto. Quando na fala de Paulo aos Efésios no capítulo 6, dos versículos 13 e diante, ele cita uma armadura para soldado chamado por Jesus vestir. E essa armadura tem couraça, tem capacete, tem espada. A espada é a palavra. Então quando esse tipo de soldado, o soldado da paz, que é você que está me assistindo, é chamado, é escolhido por Jesus para ir à guerra, com a espada, com o fuzil 66, o que você vai disparar não é para matar, é para edificar. Não saia da sua boca a palavra que não seja para edificar. Você, como soldado da paz, vai andar com a couraça da andar em justiça. Perceba isso. E o que o texto me chama a atenção? Que esse discípulo, esse soldado, que foi Pedro, que teve a coragem de dizer: se és tu, manda eu, e aí que eu vou. E Jesus, sem titubear, sem campanha de 7 sexta-feira, 7 domingos, não precisou, está no texto. Jesus fez assim, ó: vem, simples. A fé vem pelo, Romanos 17, versículo 10, a fé vem pelo, e ouvir o quê? A voz de Jesus, a palavra de Deus. Quando Jesus diz vem, esse vem entrou nos ouvidos de Pedro, e quando ele percebeu, já estava com os 2 pés fora d'água, porque ele ouviu a voz de Jesus. E quando ele ouve a voz de Jesus e caminha em direção a Jesus, o que está acontecendo ao redor? A ventania parou, a tempestade cessou. Enquanto Pedro caminha em direção a Jesus, enquanto Pedro caminha em direção ao seu mestre, como é que está o ambiente? Como é que está o clima? Pedro ouviu a voz de Deus, Pedro está ouvindo a voz de Deus. Eu não sei se você está pegando o que Deus está tentando te falar. Você está no culto, você é crente, você é discípulo, você ouve a palavra, você canta a palavra, você chora a palavra, você ora a palavra, mas a tempestade continua. Pedro está ouvindo a voz de Jesus, mas ao seu redor, o texto é claro, a tempestade continua. De repente Pedro percebe a tempestade e começa a afundar. Jesus estende a mão, porque Pedro pede socorro na hora que ele começa a afundar. Segundo a Bíblia Sagrada, Pedro é pego por Jesus Cristo. E como é que está a tempestade, igreja? Ativa. Pedro está com a vida dele no colo de Jesus, e a tempestade não parou. Vou repetir para você que está me assistindo: Pedro está com a vida dele no colo de Jesus, e a tempestade não para. A tempestade continua, mesmo com a vida nas mãos de Jesus, o couro ainda continua comendo. Quando é que a tempestade vai parar? O versículo 32 deixa claro que a tempestade só para, diz o texto, quando ambos subiram no... Então eu quero aqui encerrar essa mensagem, porque eu creio que Deus vai mudar histórias agora. Se coloque de pé, toda a igreja, você que está me acompanhando
pelo Facebook, receba o que eu vou dizer agora, a luz da palavra do coração de Deus para o teu coração. Pedro ouviu a voz de Deus, como todos aqui têm ouvido na noite de hoje, e você que está me acompanhando pelo Facebook, e não ouviu, e não tem ouvido só hoje, já ouviu por inúmeras ocasiões, de várias formas. Todos que estão aqui na noite de hoje na igreja, estão caminhando em direção, ou caminhando no mínimo, com Jesus Cristo, sim ou não? Só que a tempestade ainda continua. Se eu encerrar o culto e disser, quem aqui quer bater um papo comigo e falar um pouquinho das suas lutas, provavelmente todos permaneceriam. Vou repetir, todos que estão aqui têm ouvido a voz de Deus, inclusive você que está me acompanhando pelo Facebook, já ouviu e tem ouvido, de alguma maneira, se não é nessa igreja, se não é através de um louvor, de alguma maneira você tem ouvido a voz de Deus. E se não tem ouvido, já ouviu Ele falando com você. E quando eu digo a voz de Deus, não é um anjo que apareceu, não é uma luz que resplandeceu no teu rosto, mais brilhante do que o sol, e uma voz, não. Quando eu falo voz de Deus, é uma voz que fala aqui no peito da gente, uma voz que a gente não consegue conter as lágrimas, que a gente sente aquele calafriozinho no pé da barriga, quando uma criança, um pastor, um adolescente, um ministro de louvor, está falando, e essa pessoa não te conhece. E você está ali dizendo, meu Deus, esse cara não me conhece, essa pessoa não me conhece. E ele está falando coisas que está vindo como uma espada me cortando por dentro, mexendo comigo, remexendo o meu interior. Isso é voz de Deus. Aí você está aqui no culto, você está acompanhando pelo Facebook. Você não está só caminhando em direção a Jesus, você está caminhando com Ele também. Só que a tempestade continua. Amanhã é segunda-feira. Provavelmente quando acabar o culto, quando você desligar o seu smartphone, a sua televisão, quando vocês saírem daqui, vai voltar para a sua realidade, vai voltar para a sua tempestade. É um marido, é um filho, é um calhamaço de documentos que precisam ser quitados e não tem recurso. Você vai voltar para a sua tempestade, ouvindo a voz de Jesus, andando com Jesus, e a tempestade não cessa. Aonde está o segredo? Está bem na sua cara, na cara de todos, na sua cara, você que está me acompanhando, está bem diante dos teus olhos. Versículo 32 diz que ambos subiram para o barco, e a tempestade na hora, a mudança vai começar a partir do momento em que você disser, Jesus, hoje eu entrego o barco da minha vida na tua mão 100%, entra no meu barco, entra na minha história, porque enquanto você continuar ouvindo a voz de Jesus, e até ser carregado no colo dele, nos cultos, mas não entregar a sua vida 100%, e entregar a sua vida 100%, eu tenho que remeter ao início da mensagem. Qual foi a primeira coisa que Jesus exigiu dos discípulos? Quem se lembra? Entrem no barco. Em outras palavras, eu quero gente disposta a me... Eu preciso de pessoas dispostas a obedecer o que eu mandar. Quando eu mandar entrar no barco, entre. Se eu mandar sair do barco, saia. Vou repetir. A tempestade para quando os dois entram no barco. Foi entrar no barco, a tempestade parou. Você precisa, você que está aqui na igreja afastado do Evangelho, você que está me acompanhando, que se afastou do Evangelho, você que ainda nunca entregou tua vida para Jesus, você que ainda não disse assim, sabe de uma coisa, Jesus, entra no meu barco mesmo, na minha história, eu me rendo, que eu não aguento mais essas tempestades, eu ouço a tua voz, eu ando contigo, eu caminho contigo, mas a tempestade não cessa. Quem aqui acredita que tem muitos filhos pródigos dentro da igreja? Diga amém. Você acha que o pródigo está só fora da igreja? Tem muita gente na igreja pródiga, na igreja que está com o coração tão longe de Jesus, me assistindo agora, e que está tão, mas tão distante de Jesus. As suas atitudes demonstram isso.
Seu comportamento e escolhas demonstram isso. Mas todo domingo você assiste uma live, escuta louvor no carro, tô ouvindo louvor, música evangélica. E a tempestade continua. Vai mudar, viu? A partir de hoje, homens e mulheres estão sendo chamados por Deus para abrirem a proa ou cederem o espaço na proa dos seus barcos para que Jesus Cristo possa literalmente dizer: tempestade, ventos, aquietem-se, aquietai-vos e sabeis que eu sou. Tempestade, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós vamos orar, eu quero orar pela sua vida, por todos que estão aqui. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, você que está afastado, que estiver acompanhando pelo Facebook, quer entregar a tua vida para Jesus, quer se reconciliar com Jesus, faça isso agora. Manda aí no campo dos comentários, comente: pastor, eu estou ouvindo Deus falar comigo e eu quero sim, não só ouvir a voz de Jesus e ser carregado no colo por Ele em meio à tempestade. Eu quero que essa tempestade cesse. E eu entendi que para a tempestade cessar, não basta só ouvir a voz dEle e nem frequentar o culto, estar na igreja. Eu não quero ser religioso. Eu quero que Jesus entre na minha existência, no meu barco, na minha biografia, faça parte da minha história como ser humano. Aí sim, uma nova história começa a partir desse instante. Coloque aí no campo dos comentários: estou voltando para Jesus, estou me reconciliando com Jesus, estou entregando a minha vida para Jesus. Alguém aqui na noite de hoje quer se reconciliar com Jesus, quer entregar a tua vida para Jesus? Levante a sua mão, eu faço com o maior prazer uma oração pela sua vida. Tem alguém? Ô glória, vem cá, vamos orar, vem cá. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deus é bom. Eu quero Jesus no meu barco, tá certo? Deus é bom. Queridos, eu tenho certeza que os céus estão em festa, não só pela vida dele, mas tem outras pessoas que estão me acompanhando pelo Facebook que também estão tomando essa mesma atitude, porque escutam a voz de Jesus, andam com Jesus, é carregado por Jesus no colo, mas a tempestade ainda continua, porque ainda não colocou Jesus Cristo 100% no barco. E colocar Jesus 100% no barco é exatamente isso. Jesus, eu não vou fazer minha vontade, a minha vontade é essa, mas eu prefiro fazer a sua, porque se eu fazer a minha, a tempestade ainda continua. Toda a igreja, coloque a sua mão sobre o seu coração. Você pode dobrar o seu joelho comigo aqui? Eu vou orar pela vida de vocês todos. Você que está me acompanhando pelo Facebook, creia. Se você ir na tua casa disser: Jesus, eu não quero mais só ouvir a tua voz e não somente andar contigo ou ser conduzido nos teus braços de amor. Eu quero que o Senhor faça parte da minha existência. Eu quero que o Senhor entre na minha história de vida. Se você estiver tomando essa decisão, creia no que eu vou te dizer. Creia no que a Bíblia nos sinaliza. Vai acontecer. A tempestade vai cessar na mesma hora. Muita coisa tremenda pode passar a acontecer a partir dessa sua atitude. O Senhor que está aqui comigo, diga comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, diante do teu altar, perante a tua presença, eu entrego a minha vida, meu barco, em tuas mãos. Perdoe todos os meus pecados e apague todas as minhas transgressões. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ser participante do teu reino de amor. Nas tuas mãos eu entrego a minha alma, o meu corpo e o meu espírito, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que os céus estão em festa por um único pecador que se arrepende. Cada mulher e homem que está aqui, ó Deus, na noite de hoje ouviu a sua voz de maneira pontual, e em especial a vida deste teu filho e de muitos que pelas redes sociais estão agora, meu Deus, quebrantados, com o coração contrito em tua presença. Eu não sei quem são,
mas o Senhor o bem sabe. Perdoa-nos, ó Deus, todas as nossas imperfeições, perdoe todos os nossos muitos pecados, apague as nossas transgressões por amor do teu nome, e escreva o nome de cada um dos que estão aqui, meu Deus, no livro da vida, inclusive o meu. Não permita, meu Deus, não nos deixe desistir desse amor, não nos deixe se afastar de Ti, mesmo em meio a grandes tormentas e tempestades que a vida nos tem promovido. Deus, eu oro a Ti na noite de hoje, não só pela vida deste Teu filho, mas por cada mulher e homem que está aqui, por cada pessoa que está acompanhando pelo Facebook, pedindo sobre a vida deles, que essas tempestades cessem no exato momento em que cada um deles abrirem, renderem-se 100% com seus corações em Tuas mãos. Eu vou repetir, ó Deus, o meu pedido. Em nome de Jesus eu te peço, no instante que cada mulher e homem, jovem, idoso que aqui está e que está nos acompanhando pelo Facebook, render-te a vida, a alma, o coração 100%, entrar, permitir com que o Senhor entre no barco da vida deles. Em nome de Jesus eu profetizo que a tempestade vai cessar no mesmo instante. O Senhor vai fazer com que o sol brilhe na vida desse homem, na vida dessa mulher, como foi com os apóstolos. Houve calmaria, houve bonança. Senhor, surpreenda cada mulher, cada homem que aqui está, que tem chorado junto aos Teus pés por conta de dores, lutas, aflições danosas, dentro do lar, com familiares, problemas de ordem financeira, material. Senhor, socorre Teus filhos. A Tua voz mesmo estabeleceu que nós devemos nos aquietar, ou seja, descansar, ter a paz em nosso coração, em meio à tormenta, em meio à tempestade, que nada disso vai impedir com que o Senhor se manifeste em nosso favor. Porque na fala de Paulo, em Romanos no capítulo 8, ele deixa claro de que ele estava certo de que nem principado, potestade, nem altura, profundidade, nem a morte, nem a espada, nada poderia nos separar desse amor. Nada vai fazer o Senhor virar as costas para um filho, para uma filha que te chama pelo nome. O Senhor não nos dá as costas, por isso eu tenho essa certeza e posso sim orar, profetizando, meu Deus, o fim hoje dessa tempestade que esta mãe, que este pai, que essa mulher, que este homem está enfrentando. Hoje eu posso sim orar a Ti, pedindo o fim desse martírio, desse calvário que esta mãe está enfrentando com o filho, que esse pai enfrenta com a sua filha. Eu profetizo em Teu nome, Jesus. Abençoe cada um dos Teus filhos e filhas aqui na noite de hoje. Abençoe os lares de cada um deles. Quando eles e elas saírem deste recinto, quando este culto acabar, que a Tua luz brilhe nas mãos, nos lábios, nos olhos de cada um destes, ao ponto de quando eles chegarem em seus lares, essa paz, esta graça, essa glória os acompanhe, levando para dentro do lar os Teus sinais, os Teus milagres, os Teus prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo um início de semana de término de tempestades. Eu profetizo o fim da tempestade sobre todas as famílias que estão aqui e que estão acompanhando este culto, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais palmas para Jesus. Você vai voltar para o teu assento. No final do culto eu quero conversar contigo. Volta lá. Queria agarrar ele aqui agora, gente. Quase que eu voei no pescoço dele. Aí eu lembrei do maldito do coronavírus, mas quase que eu agarrei nesse homem aí. Final do culto quero conversar contigo. Você que está me acompanhando pelo Facebook, a Irmandade da Igreja do Bom Samaritano, você que é um simpatizante, volta para Jesus, se reconcilia com Ele. É 100%, Ele tem que estar no teu barco 100%, 100% no teu barco. Lembre-se, Pedro ouviu a voz de Jesus como você tem ouvido, e a tempestade continuava.
Pedro até viveu milagres de andar por sobre as águas, mas a tempestade ainda continuava. Pedro estava sendo carregado no colo e a tempestade não parou. Só parou quando ele olhou para o céu e disse: chega, entra 100% no barco da minha vida. Ambos entraram no barco. Quando Jesus tiver 100% desse seu coração, quando você começa, faz um teste. Hoje, Jesus, eu entrego a minha vida, todo o meu ser, toda a minha vida nas tuas mãos. Não quero fazer mais a minha vontade. Eu me coloco à sua disposição para fazer. Faz um teste e você vai ver o que vai acontecer aqui dentro e que vai repercutir do lado de fora. Amém, amados? Amém, igreja? Põe assim a sua mão sobre o teu coração. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos, não só hoje, mas para todo sempre. Se Deus é por nós, se ouvirdes e quiserdes, que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Dá para Jesus uma linda salva de palmas. Deus abençoe, povo de Deus. Queremos queimar, nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos teus ministros. Queremos queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus. Aleluia.